Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, começando o nosso Segunda Pod. Mas que nome mais diferente, a gente diria. Eu já vou começar explicando o porquê do Segunda Pod. Carlão de Freitas é que surgiu com essa ideia, mas Segunda Pod, porque vai ser de segunda-feira. E segunda pode mesmo. A gente acha às vezes que segunda-feira, não, segunda-feira não pode fazer um churrasco porque é segunda-feira, o pessoal fala. Aí não, mas não pode tomar uma cervejinha porque é segunda-feira, segunda-feira não pode. Ah, mas aí fica aquela coisa, não pode. É claro que pode, Carlão de Freitas. Bem-vindo, Carlão. Ô, Pio, bem-vindo. Que seja aí o primeiro de muitos, né? Essa modernidade agora, né? Tudo é podcast, é essa resenha, mas é muito bacana porque não é aquela coisa engessada do nosso programa do dia a dia, um pouco mais sério. Aqui a gente conversa e pega o outro lado do convidado, né? O lado mais humano, o lado normal, né? Do sujeito, que nem daqui a pouco nós já vamos apresentar o nosso convidado. Mas isso é sempre importante porque a gente consegue aí num bate-papo mais leve, mais descontraído, atingir o outro lado daquele dia a dia, né? Do jogador, se Deus quiser, vamos ver o que o professor vai falar, os 3 pontos. Não, no nosso Segunda Pod, a resenha vai muito além disso, Pio. Vamos lá, o primeiro de muitos, se Deus quiser. Com certeza, Carlão, que assim seja. Bom, e para você que está nos acompanhando, se você está ao vivo agora com a gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Se você vai acompanhar esse podcast, seja na madrugada, seja na manhã, seja à tarde, boa tarde, bom dia, boa noite para você. Faça as honras então, Carlão de Freitas, e apresente o nosso primeiro convidado desse Segunda Pod. Falar pra você, Pio, a resenha aqui tava boa antes de começar o nosso Segunda Pod aqui. Estou com o Felipe Amaral, ou estamos com o Felipe Amaral. Para o torcedor da Ponte, o Amaral, essa grata revelação, talvez a grande revelação desse ano com a camisa da Ponte Preta, num momento difícil que a Ponte estava vivendo antes da Série B, eis que surge essa fera no jogo contra o Grêmio e de lá pra cá só sucesso. Tem até amarelinha no meio do caminho. Que coisa! Seja bem-vindo, Felipe Amaral! Fala pessoal, muito obrigado aí por esse convite, né, maravilhoso. Muito feliz de estar aqui no primeiro, né, Segunda Pod da CBN Campinas. Claro que a resenha é importante, né, pro futebol é a coisa quase mais importante, né. Brincadeiras à parte, mas muito feliz de estar aqui, de participar desse podcast e que seja o primeiro de muitos, igual você disse. Que seja. Amaralzinho, a gente sempre começa querendo saber um pouco porque o pessoal fala, né, não, o legal do podcast é que geralmente no dia a dia, nas entrevistas coletivas, aquela coisa toda, a rapaziada vai muito pelo lado e aí, dentro de campo e tal, preparação pro jogo, aquela coisa toda. Mas torcedor da Ponte que vê o Amaral em campo, quem é Felipe Amaral? A gente já sabe que é campineiro, que é da terra, vestido a camisa da Ponte. Em que momento você falou, bom, eu quero jogar bola, eu quero ser jogador de futebol, é isso que eu vou seguir? Conta um pouco pra gente aí como que surge Felipe Amaral. Cara, desde quando eu nasci já chutando bola já. Meus pais gostam bastante de futebol, meus avós também. Pessoal lá da minha família sempre gosta muito de jogar um futezinho à noite, de sábado, durante a semana. Então eu ficava assistindo de fora, aí quando dava um intervalinho entre um jogo ou outro eu entrava, estava no gol, tal, voltava. Ficava jogando nos corredores ali, e ali eu já comecei a fazer escolinhas, né? Eu já começava a fazer as escolinhas já ali ali pelo bairro ali. Minha mãe sempre me levava, minha mãe junto com a minha irmã sempre estavam junto comigo, né? E aí fui gostando, fui criando amor, né, pelo futebol. E quando chegou a oportunidade de eu entrar na base, eu decidi que eu queria seguir aquilo para minha vida. Ô Felipe, assim, ainda nos tempos de brincadeira, nos tempos do bate-bola, nas escolinhas, lá no DIC, um bairro muito tradicional aqui de Campinas, você já era diferente em relação aos demais, ou quando que alguém percebeu, seu pai, opa, esse menino aí, acho que dá pra investir, acho que ele vai ter um futuro? Cara, eu sempre nunca fui de falar que eu sou melhor que alguém, que eu era diferente de alguém. Claro que tem minhas qualidades, igual outros têm também. Vou pedir só pra você chegar um pouquinho mais perto.
Pra gente, É, pra galera claro, ouvir legal. claro que tem alguns que têm qualidade a mais que os outros, mas nunca fui de, tipo, falar assim, mas quando meu pai sempre acreditou em mim, minha mãe sempre acreditou em mim, no meu potencial, e quando eu comecei a frequentar a escolinha, eu comecei a evoluir, claro que eu comecei a pegar mais noção, de como era o futebol e tal, claro que... Chegou pô, a ser atacante ou sempre volante? Não, ali? eu comecei como zagueiro, aí fiquei zagueiro, aí na base já eu comecei a jogar de volante, lateral direito ali, mais ou menos. Aí fui jogar de lateral porque era uma posição que tinha pouca. Aí de lateral voltei pra zagueira e aí começou a vir muito zagueiro e faltar volante. Aí eu comecei pra volante. Aí fui pra volante, comecei a jogar bem de volante e tal. Aí voltei pra zagueiro de novo. Aí comecei volante de novo, aí chegou mais volante, aí faltava meia. Aí eu fui pra meia. Um dia faltando, Amaralzinho ia. Aí eu fui pra meia, depois cheguei a jogar até de falso 9 na base, e aí voltei pra volante e falei, vou ser volante agora, independente de ser primeiro, segundo, vou ser volante. Vou ajudar na construção do time, vou ajudar na marcação. E decidi assim mesmo. Ô, Carlão, aí tá meio explicado o porquê que sai tão bem com a bola, né? Porque geralmente lá na base o menino que já tem a característica de ser o zagueirão. Sim. E aí, por algum motivo, acaba virando volante, ele não tem a qualidade pra sair. É. Então tá explicado porque que sai bem. Por exemplo, é assim, ó, se você é zagueiro e vai pro meio campo, significa que alguma qualidade você tem. Isso. Agora o duro é quando vem pra trás, né? Começa de meia e vai verdade. recuando, né? Verdade. Aí fica difícil de entender, pô. Então mostra que você já tinha qualidade. Na ponte desde molequinho. Desde molequinho, desde os 10. E ainda era... Aí porque tem o quê? Sub-11 hoje? Sub-11, eu joguei sub-11, sub-13, sub-14, 15, 17 e 20. Todas as categorias eu joguei. Foi peneira, mano? Não, eu tava na escolinha, né, da ponte. Um amigo meu me levou. Era o Neolina que jogava ou não? Não. O sub-11 era lá no Alvorecer, ali do lado do Shopping Dom Pedro. Aí eu fiquei em avaliação um mês. Eu fui lá, tava na escolinha, né? Aí o olheiro foi lá me ver, né? O PC. Aí ele foi lá me ver e tal. Falou, vai lá, tal horário, tal dia, pra fazer um teste e tal, né? Aí eu tava jogando de meia. Tava jogando de meia. Aí eu fui lá na base, né? Os treinos eram segunda, quarta e sexta. Aí eu treinava e tal, fiquei um mês em avaliação. Aí foi quando a Ponte terceirizou a categoria. Que aí foi um pessoal comprou lá, meio que alugou por um ano a base do Sub-11 pra disputar o Paulista. Sim. E aí a gente foi lá pra Vinhedo treinar. E o treinador colocou eu de volante no primeiro jogo. Eu não fui tão bem, né? Por conta de ser minha estreia na base e tal. Tava meio nervoso, meio ansioso, não fui bem. Aí nos treinos ele começou a colocar o zagueiro. E eu não entendia, né? Falei, vamos jogar, né? Tô aqui já. E comecei a ir bem. Comecei a ir bem, ter calma, paciência com a bola e tal. Fazer o simples, né? Falei, vou fazer o simples, né? Não sei jogar, vou fazer o simples. Não vou querer inventar, né? Aí comecei a ficar de zagueiro. Aí ganhei a titularidade e fiquei de zagueiro. Aí joguei o campeonato todo de zagueiro. Aí comecei a subir, né? Aí subi pro sub-13 como zagueiro ainda. Só que aí eu treinava com os mais velhos de zagueiro e com os da minha idade de volante. Aí foi aí que começou. Aí depois eu comecei a treinar de lateral e com os meninos da minha categoria eu treinava de zagueiro e volante. Aí foi indo. Você vê, Pio, ele tem 19 anos. Ele tá praticamente há quase 10 anos nessa... Por isso que eu falo, o jogador de futebol, quando ele tem uns 22, 23, ele tem só de experiência, de maturidade, ele tem mais de 30. Porque ele já tem a responsabilidade de competir, né? De ter que ganhar. Joga num clube que tem uma cobrança, né? Porque aí o cara, quando torce, ele não quer saber se é criança, ele quer ver aquela camisa vencer, né? Então, poxa, o Amaral com 19 anos, ele tá com uns 25, 26, só de experiência. Você chegou a morar só, é que você é de Campinas, né? Eu cheguei a morar com um amigo meu, o Nicão, lá em Jaguariúna, porque a base fica lá, né? Eu cheguei a morar com ele ano passado e ano retrasado eu fiquei em Jaguariúna, no alojamento.
Aí eu fiquei 2 anos morando no alojamento de Jaguariúna. Aí vinha os fins de semana, ficava aqui com a família e voltava pro alojamento. E essa evolução, Amaral, como que ela vai acontecendo? Eu imagino que a pressão, inclusive, né, Carlão, quando a idade vai chegando, então, sei lá, você tá no sub-11, aí você completou o 12, você fala, eu já vou jogar com os meninos mais velhos. E a cada vez que você vai, que os anos vão passando, você vai pensando, como será que eu vou me sair na categoria de cima? Quer dizer, a todo momento que você muda de categoria, deve ter aquela pressão. Cara, quando a primeira vez que eu mudei de categoria, eu senti um pouquinho. Por conta de ser mais velho, querendo ou não, os meninos já tinham uma experiência maior, já tinham um corpo mais forte e tal. E, cara, igual você disse, é uma dificuldade, né? Só que a gente tem que se adaptar. Tem que soltar a bola mais rápido, tem que pensar mais rápido, não pode ficar segurando a bola, fazendo coisa que você não sabe. Tem que fazer o simples, igual eu falei. Quando eu fui pra zagueiro, eu fui fazer o simples. Igual subir de categoria, você tem que fazer o simples e ser objetivo. Se você querer inventar ali, não vai dar certo. Eu acho, acompanhando o jogo do Felipe, ele é muito regular, né, Pio? É difícil. Teve uma partida que acho que você... Não vou lembrar se foi essa partida. Você não começou tão bem. Aliás, o time não começou bem, mas a Ponte venceu. Já estava naquele processo de evolução. Foi contra o Bahia. Sim, em Campinas. Acho que você errou uns 2, 3 passos, umas duas jogadas. Aliás, uma acho que quase saiu o gol do Bahia. Talvez acho que o único momento assim dos jogos que eu trabalhei e você jogando, um momento assim de um pouco mais de instabilidade, mas foi só esse momento aí também. Não, foi só. Como que chega a notícia para você que você vai, pelo menos, ser convocado pelo profissional? Você já treinava com o time profissional em alguns momentos e isso foi aos poucos ou foi meio no susto, assim? Cara, eu treinava, né? Eu até fiquei um tempo ano passado aqui com o Fábio Moreno, né? Quando ele tava no comando por conta do Covid, né? Alguns jogadores contraíram a Covid e aí ele chamou alguns meninos da base porque até então ia ter aquele jogo lá contra o Santos que cancelou, remarcou, cancelou. E aí tinha alguns atletas que estavam fora e eles não tinham pra ir, né? Aí tinham que compor o elenco e eles subiram alguns meninos. Aí subiu eu e acho que mais 2 ou 3 meninos, aí ficamos treinando até acho que uns 3 meses. Você teve que marcar o Moisés? Tive, velho, de lateral, velho. Meu Deus. E ele botava eu de lateral, velho. Você é louco. Mano, sofri, velho. Mano, eu pegava a bola, velho, eu só ia... Corre muito, ia né? afastando, né? Protegia o centro da área aqui e deixava ele jogar pro fundo. Porque se ele jogasse pro fundo, ele ia cruzar ou ele ia bater sem ângulo, né? Mas mesmo assim, velho, ele cortava pra cá e era muito rápido, não tinha como acompanhar. Algumas a gente conseguia, mas as outras tinha hora que não dava. Aí eu fiquei, né, 3 meses, eu e outro menino, ficamos 3 meses, o Maurício, ficamos 3 meses, aí a gente voltou. O capitão. O capitão do Sub-20. Aí, Maurício também tá há 10 anos aqui também, parceiraço meu. E aí a gente ficou, né, 3 meses e a gente voltou pro 20. Aí voltava pro 20, às vezes ia, aí veio o Kleina, porque quem subia a gente pra treinar era mais o Fábio, o Sandro, porque o Sandro era treinador do 20 e já conhecia a gente. Então quem subia a gente era mais o Sandro e o Fábio. Aí veio o Kleina e junto com o Kleina também veio alguns reforços, então aí ficou difícil a gente treinar. A gente treinava mais em dias de não convocados, esses treinos assim. Porque aí pra completar o treino pros caras não fazer físico, essas coisas. Aí esse ano eu disputei a copinha, né, no começo do ano. E ficamos de férias. Aí a gente ficou de férias acho que de janeiro até o comecinho de março ali, mais ou menos. Aí eu fiquei me preparando, treinando normal, treinando no estúdio que eu faço meus treinos ali durante as férias. E treinando por fora também na academia, com um amigo nosso aí, o Thiago. E fui treinando, aí voltamos pro Sub-20, acho que eu fiquei 1 mês treinando. Aí a gente ficou, acho que 1 mês treinando. Aí, uma sexta-feira, o Hélio solicitou um amistoso contra o time que não vinha sendo usado, que ele sempre comenta. Aí eu fui, fizemos o jogo, ganhamos o jogo. Aí passou, beleza, passou o final de semana, segunda, terça, quarta, quinta, teve um amistoso no 20. Contra um time sub-23 que ia disputar a Bzinha. Não lembro o time que era. Aí, antes do jogo, eu tava no aquecimento, né? O treinador... Isso o Vitinho já tinha subido, o Vitinho. O Vitinho que tá agora lá, o Vitinho já tinha subido.
Aí ele falou... O Vitinho, eu acho que o Matheus Alisson já tinha subido. Acho que o Vitinho e o Matheus Alisson já tinha subido já, os dois. Aí o Edson, né? O Edson chegou na gente e falou, ó... Chegou em mim, no Euler e no André. Os outros dois meninos também. Chegou, ó, amanhã tal, vocês vão profissional... Vão treinar lá e o Hélio vai conversar com vocês certinho sobre a questão de vocês ficar, descer, ele vai tratar diretamente com vocês. Aí a gente foi e tal, treinamos, a gente subiu, jogou na quinta, treinamos na sexta no profissional. Era a semana do jogo contra o Grêmio? Não, era uma semana antes. Não, tipo, Nossa, uma aquela semana turbulência, quinta. Eu imagino- rebaixado, meu Eu imagino Deus. a cabeça, né? De uma noite pra outra, quando chega e fala assim, amanhã o Hélio vai tratar com Nossa, vocês. Você é louco. Não dorme, Não, né? eu cheguei em casa, pô, felizão, né? Mesmo que não fosse pra ficar direto, Sim. mas, pô, ia estar lá com os caras, ia treinar, pô, é sempre bom, pô. Quando você tá na base treinar profissional, é bom demais. Aí a gente treinou na sexta, né? Aí ele falou até na última entrevista dele que teve um trabalho lá que ele tava treinando um balanço defensivo, né? Do time que possivelmente era o titular pro jogo do Grêmio. E aí lembro até hoje, era o Bernardo. O Bernardo tinha acabado de chegar também, o Sim, Bernardo e o Arthur. O Bernardo e o Arthur. Aí ficou o Bernardo, eu, Matheus Jesus e o Arthur. Aí a gente tinha que ficar rodando até. E o time deles balançando. Aí, tipo, chegava nos volantes, tinha que fazer a diagonal. Aí eu nem gosto, né? Chegava em mim, eu fatiava, direita, esquerda. Aí ele começou a gostar. Aí no sábado... Nisso você já tava mais solto. Não, isso aí Tinha eu já passado tava- o nervosismo. Não, assim, eu já tava tranquilo porque os meninos já tava lá, né? O Léo, o Jean, o Thiagão, os caras... o sim. Vitinho, até o próprio Vitinho tava lá, então... Eu tenho bastante amizade com eles, então já tava tranquilo. Já e outra, os caras também é super de boa também, os profissionais lá é tranquilo. E aí eles começaram a gostar, tal. Aí teve uma amistoso no sábado, né? Contra o Independente de Limeira, acho que é Independente de Limeira. É, Independente de Limeira. Aí amistoso no sábado, a gente foi... Aí eu tava no amistoso, só que tinha muita gente ainda. nossa. Aí eu falei assim, posso até, acho que eu vou treinar depois, né? Porque ele falou que ia treinar alguns os caras que iam jogar menos e que não iam jogar, ele ia Sim. fazer um treininho ali e tal, um complemento. Aí beleza, tá lá no jogo e tal, primeiro tempo foi, aí eu acho que saiu o Moisés. Saiu o Moisés? Não, acho que não, velho. Saiu o Fabinho, acho. O Fabinho ainda tava legal, o Fabinho, o meia. Aí aí saiu o Fabinho, entrou o Wesley. Nossa, não, minto. Não, foi isso. Não, minto, saiu o Moisés, acho. Saiu No o segundo Moisés tempo já. no segundo tempo. Aí saiu o Moisés, entrou o Wesley. Aí depois, aí passou, beleza, começou o segundo tempo. Aí beleza, passou tal. E ele mandou o Gabriel Venâncio, era o menino que tinha chegado também. É que ele queria ver tal. Aí mandou o Gabriel Venâncio pra entrar no amistoso. Aí ele mandou o Gabriel aquecer. Aí foi o Gabriel, né? Beleza. Aí eu vi que ele chamou o Guilherme, né? O Gui, auxiliar. Aí ele falou, ficou conversando lá. Não prestei atenção, né? Eu olhei pro jogo e tal. O jogo tava pegado. Aí ele virou assim pro banco e falou, Matheus Jesus e Amaral vai aquecer. Eu falei, ué. Tem Amaral Tem vai outro aquecer. Amaral. estranha, Tem outro Amaral, Aí eu falei, eu falei, beleza, né? Aí eu fui e tal, aqueci. Eu falei, vou aquecer aqui, porque... Aí eu olhei assim pro campo pra ver se algum volante tinha machucado, né? Porque geralmente quando cai no chão, assim, ou fala que tá sentindo, eles mandam ir aquecer, né? Aí beleza, tal, ele falou, aí ele virou assim, o Guilherme falou, vem os três. Aí eu falei, tá bom, fui. Aí ele falou, você vai entrar no lugar do Naldi e tal, que o Naldi tava titular, né? Você vai entrar no lugar do Naldi e tal, vai fazer tal função, vai fazer isso e aquilo e tal. Você vai ficar um pouco mais por trás, junto com o Wesley, e vai deixar o Matheus Jesus armando. Aí, beleza. Aí entrei... Wesley e Matheus Jesus, duas cobras criadas. Porra, velho, você é louco. A hora que eu olhei assim, falei, mentira, velho, Wesley e Matheus Jesus. Tipo, o Wesley que eu via na televisão, jogando no Palmeiras, no São Paulo. No Santos. No Santos. Aí Matheus Jesus que, pô, nem se fala, né? Craque. Os dois craque da bola. Jogou Ponte, Red Bull, Corinthians, vários times, jogou fora também. E aí eu olhei assim e falei, caraca, mano. Falei, vou ter que correr pra caramba, velho. Aí ainda acho que o Thiagão entrou na zaga depois. Ou foi o DG, não lembro. Acho que foi o DG. Não lembro, não tô lembrado.
Ah, só sei que tinha algum... Ou era o Thiagão ou era o DG na zaga. Tava o Thiagão, o DG e o Fabrício, né? E o Fabrício também orientando, tal, me orientando. Aí o Arthur entrou também. Nossa, O Arthur Cara, entrou também. Imagina. só graúdo, velho. Mano, falei, mano, eu vou ter que correr pra caramba, eu não vou... Posso não acertar nada na bola, mas o que eu vou correr, fi, tá louco. Aí comecei a dar uns passes curtos, tal, fazer uns desarmes e tal. Aí eu já fui ganhando confiança, né? Aí teve uma bola lá, tal, que a bola veio assim, o Matheus Jesus ainda. Chegou no fundo, aí o Wesley ficou, falei, vou para a área, né? Aí eu fui para a área, o cara cruzou pra trás, assim, eu chutei, pegou na mão do cara. Aí eu olhei pro juiz, ele quase deu pênalti, e eu falei, mano, Pelo o cara amor não de deu Deus. pênalti, velho. Marca, pelo amor Falei, de nossa, Deus. consagra eu, velho. Aí entrei bem, a gente virou o jogo, ganhamos. Aí na segunda foi um treino mais reduzido E ali. aí já era a semana do jogo. Aí já era a semana do jogo. E tipo, pelo amistoso que eu fiz, eu tava meio que confiante, né? Falei, o Hélio gostou tal. E ele falou minha alguma atuação. coisa depois do Não, amistoso ou não não? falou Falou nada. nada. Não falou nada. Tipo, acabou o treino, todo mundo embora pra casa e já era. Tá. Aí chegou na segunda, o Hélio foi e tal, fez um reduzido lá, acho que deu 6 times de, sei lá, 5 ou 6, 7, sei lá. Aí tal, fez um joguinho e tal, aí na terça ele já começou a preparar pro jogo, né? Aí ele fez um treino mais defensivo pro time titular, pro time reserva atacar o titular, tal, pra eles fazer a fase defensiva, né? Aí ele tava falando o nome do titular, né? E, tipo, nisso eu já tava... Tipo, eu tinha bebido água depois do aquecimento. Aí, nisso eu já tava indo lá pra trás, né? Que é onde os caras iam ficar treinando, reduzido e tal. Que era onde, os moleques da base estavam indo, né? Aí ele, Felipe Amaral no reserva. Falei, Felipe Amaral no reserva, velho? Falei, beleza, né? Aí fui no reserva, treinei e tal. Ainda tava o Pedrinho o Pedrinho também. Pedrinho. Aí eu e ele já jogava junto desde o 17, né? Então já foi de boa. Aí a gente fez umas jogadas lá e tal, treinei bem pra caramba. Aí chegou na quarta, ele chamou o time lá reuniu o time assim, né, pra conversar. Aí beleza, aí eu tô aqui, né, porque eu, lá a base, né, fica quietinho, né. Aí eu tô aqui quietinho e tal. Aí ele virou assim, perguntou, né, e Amaral, quantos anos você tem? Eu falei, tem 18. Eu tinha 18, né. Eu falei, tem 18. Ele, quanto? Eu falei, 18. No meio das férias. No meio de todo mundo olhando pra mim, mano, mó vergonha, velho. Não, e ainda tava eu, Vitinho, que, nossa, e o Euler. Nossa, nós só tava com a cabeça baixa assim, né? Dá nem pra ouvir a resposta, né? Não, aí eu falei assim, aí eu falei assim, tenho 18, tá? Ele falou, quantos jogos você fez na temporada? Aí eu nem lembrei da copinha, né? Porque a copinha já era meio que da temporada passada, porque era um complemento, né? Então aí eu falei, fiz 2 amistosos só, né? Ele falou, então prepara aí que você pode jogar. Nossa. Aí eu falei, puta, mano, mas beleza, né? Vou pro banco, né? Grêmio ainda. Falei, beleza, crendo que eu ia pro banco, né? Aí ele, beleza, terminou de falar lá, tal, explicar, né, que com ele não tem essa de ser jovem, não tem essa de ser mais velho, quem tiver melhor vai jogar e tal. E aí a gente foi pro Bobinho e tal, e eu aqui no Bobinho e tal, e eu só vejo o Guilherme, o professor vai falar com você. Eu falei, beleza, né, tal, acho que ele vai dar uns toques ali e tal. Ele falou, quantos, você sabe, né, que o jogo da Série B é diferente, né, um jogo mais duro do que do Sub-20, você sabe que do 17 pro 20 é uma mudança grande, e do 20 pro profissional já é outra mudança maior ainda. Aí eu falei, não, sei, professor, sei e tal. Aí ele falou, então, mas... toma cuidado na dividida, toma cuidado quando você for dar bote, se você for fraco você vai machucar, se você for muito forte você pode ainda até machucar mais do que ser Era contra um time grande, muito né? fraco, e ainda você vai pegar jogador experiente, né? Como o Lucas Silva, o Vila Sante. O Diego não jogou, né? O Diego primeiro não, jogou o Elias, Isso. parceirão também meu. Aí ele falou, não, fica tranquilo e tal. Você pode ter certeza que a gente vai te apoiar quando for pra te dar um toque, a gente vai te dar um toque. Ser grosseiro, a gente vai ser porque é no calor do jogo, mas entenda como crítica construtiva e tal. Falei, não, senhor, tranquilo e tal. E crendo que eu ia no banco, né? Mas até aí, né, imagina, você começa a ouvir falar e fica pensando, mas por que será que tá tendo essa resenha, né? Então, eu entendendo, né? Não, eu falei assim, beleza, né? Vou pro banco, né, tal. Aí, beleza, passou o Bobinho, a gente aqueceu, aí a gente foi tomar água assim. Aí tava eu e o Vitinho, né? Conversando, a gente tava conversando assim. Aí veio o Guilherme com o colete assim, né? Titula.
Aí ele veio assim e tal, aí eu olhei assim pra ele olhou pra mim, aí eu achei que ele ia dar o colete pro Vitinho, né? Aí ele deu pra mim, aí beleza, peguei o colete, vesti o colete, fui lá, bebi água, voltei e comecei a olhar, né, o time. Aí eu vi Leonaldi, Fabrício, eu falei, esse time aí não é reserva não, mano. Aí eu olhei assim do outro lado, Arthur, Bernardo, falei, mano, esse time aí... Kaique no gol, falei, esse time é o titular, né? Falei, oxi. Aí, velho, nossa, aí já começou a vir a suadeira, já veio a ansiedade, falei, nossa, velho, o cara vai colocar o titular, mano. Aí eu cheguei em casa, mano, nossa, eu não sabia nem falar pro meu pai, velho. Falei, pai, tô no titular, velho. Ele falou, como assim você tá no titular? Você chegou pro final semana passada, né? Aí eu falei, ué, pai, ele falou comigo lá e eu tô no titular. Aí minha mãe já veio, como assim você tá no titular? Titular do quê? Titular do quê? Eu falei, mãe, vou titular sábado. Ele falou, né? Nossa. Não, minto, eu falei, ele falou que ele colocou no time titular, né? No de treino, sábado, no treino. Aí a minha mãe, nossa, filho, mas Já. é verdade? Eu falei, mãe, vou mentir. Aí chega lá sábado, você vê eu no banco, eu vou ser mentiroso, né? Nossa. Mas ele colocou no titular. Aí beleza, chegou na quinta, a gente treinou no estádio quinta. Aí beleza, titular de novo. Aí na sexta saiu a convocação, aí eu tava... Aí na sexta a gente treinou no Não, na quinta a gente treinou no estádio, né? Aí ele conversou comigo de novo, falou que eu ia jogar e tal, pra eu me preparar, pra eu não ficar ansioso. Sim. Deu outro toque também. Aí ele já falou que você ia ser titular. Sim. Aí ele deu outro toque também pra falar, né, que o time do Grêmio era experiente, pô, jogadores que já passaram por clubes... Não, você é louco, o Lucas Silva jogou no Real Madrid, mano. Porra, você é louco, velho. Jeromel, Copa do Mundo. Nossa, verdade. Pô, o Kahneman não jogou aquele dia, tá? Kahneman, não, Pega a foi... ficha daquele Não jogo. lembro. Nossa. Não, lembro o Kahneman não jogou, acho. Esse jogo eu não trabalhei. Acho que jogou o Bruno Alves. Bruno que Alves. é o outro também, né? Experiente. Ó, jogou o Breno. Acho que eu lembro. Breno, Rodrigues, Jeromel, Bruno Alves, Diogo. O Diogo, lateral O esquerdo. Diogo, lateral esquerdo, Vila Sante, Bitelo e Lucas Silva, Elias, o Campaz Nossa. e o... O Biel, não. Não. Não sei quem tava na outra ponta. Foi o do dia 9 de abril? É. Na outra ponta, eu não lembro. Era Nossa. Campaz, Elias. Não sei se o Bitelo tava na ponta. Ou tava de... Ó, a ponte, Kaique França, Bernardo, Thiago Oliveira, Fabrício e Arthur, Leonaldi, Felipe Amaral, depois Igor Formiga, Wesley, depois Moisés Ribeiro, Fecim, depois Nicolas, Matheus Anjos, Danilo Gomes e entrou Echaporã no lugar do Danilo Gomes. O Grêmio, Breno, Rodrigues, Pedro Jeromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa. Vila Sante, Lucas Silva, Bitelo, depois Gabriel Silva, Campaz, depois Gabriel Teixeira, Elias, depois Ricardinho e Ferreira, depois Janderson. Ferreirinha, pô. Ferreirinha. É, Ferreirinha. Mano, na hora que eu olhei assim do outro lado, Nossa, Jeromel, Lucas Silva, Nossa Ferreirinha, Senhora. Elias, forte pra caramba. Eu falei, gente... Nossa, esse dia eu não trabalhei, aí eu tava meio que tirando aquele cochilo. Aí eu ouvindo aqui a Ponte e Amaral, mas quem que é esse cara, velho? Quem que é Amaral? Depois que eu fui ver que era um garoto da base, tinha jogado bem, falei, olha só como que são as coisas, contra o Grêmio, velho. Cara, aí minha mãe, né, ela mandou mensagem aqui. Ela falou que, tipo, a gente conversou, né, depois do jogo, né? E, tipo, pô, minha mãe, igual eu falei, né, Jeromel, os caras, pô, minha mãe escalava o Jeromel no Cartola, velho. Mano, você é louco, velho. A hora que eu olhei assim, falei, pô, mano, tô vendo o Jeromel aqui, eu vi ele, tipo, na internet, assim, no Cartola, né? Mano, aí, tipo, a hora que... Não, aí tá, beleza, chegamos no estádio e tal, e, pô, legal, primeira vez no estádio, a torcida foi, né, compareceu, e tinha bastante amigo meu lá, meu pai chamou o pessoal da igreja, né, que a gente frequenta, chamou a família, lógico, né? E aí tava meus pais, minha namorada, meus amigos, né? Todo mundo lá. E aí, cara, comecei a aquecer assim, normal, tranquilo e tal. Aí foi pro hino e tal, cantei o hino e tal. Aí fomos pro campo posicionamos assim pra respeitar um minuto de silêncio lá, né? Aí eu orei assim, aí eu olhei pro outro lado, comecei a falar. Falei, meu Jesus, velho. O que eu tô fazendo aqui? Falei, rapaz, mano. Aí já começou a... Aí eu já tava ansioso pra caramba. Aí começou o jogo, eu fiquei de boa. Quando começa a dar uma... Dá uma relaxada e tal. Muita gente fala, Amaral, do primeiro toque na bola, né?
Por exemplo, o primeiro toque na bola que você dá, você já dá, por exemplo, você na sua situação estreando, deixa eu fazer um simples, deixa eu dar um toquinho só pra sentir. Cara, meu primeiro toque na bola não foi, acho que nem um toquinho, foi uma bola, acho que na ponta, o cara, acho que o Vila Sante foi dar um passe assim, aí eu interceptei, acho que roubei já meio que dominando pra frente, assim, já toquei no Fecim, né? Aí eu falei, já tô bem hoje. Falei, tô bem, aí foi de boa. Aí depois errei um lance lá, quase deu gol, fiquei em choque depois desse lance, velho. Nossa, quase morri, velho. Nossa, sorte que o Fabrício chegou. E acho que o Elias chutou, o Kaique pegou. Mas aí depois eu fiquei de boa. Aí depois eu dei uma diagonal pro Arthur, fiz uma jogada com o Léo lá. Vai soltando. Aí já fui me soltando, só que aí, outra pegada, né, cara? Aí comecei a sentir, né? Fisicamente, aí eu falei pra ele, Tem ansiedade, né? vai dar cãibra aqui, velho. Aí ele falou, não, aguenta até quando puxar. Sim. Aí foi a hora que puxou, né? Falei, puxou aqui e tal. Ele falou, então vamos tirar, vamos com calma, né? Você já começou hoje jogando e tal. E ainda foi um resultado bom. A gente empatou com o Grêmio, tivemos chance pra ganhar, eles também. Perderam o pênalti, né, Lucas? Perdeu o pênalti. Mas, nossa, aí depois começou a vir... Não, aí os caras rapou minha cabeça. Aí, nossa, mano. Cara, Fabinho, Formiga, velho. Nossa. E como que é assim? Aliás, o Talic Fernandes, você é craque, irmão. Parabéns pela convocação para a seleção. Tamo junto, monstro. Valeu, Talic. Quem manda mensagem aí, gente, aqui no nosso chat. Os caras tá mandando pra mim que o Anderson, o preparador, mandou aqui pra mim também. Que massa. Um abraço pro Anderson. Ele falou assim, quero ver se dará moral pra preparação física. Se não... Calma, Anderson, calma. Calma. Vai ser mais puxado. Calma, Anderson, calma. Pré-temporada tá aí. Você falou assim minha mãe escalava Jeromel no Cartola e tal. Como que é quando... Porque imagina, Carlão, aí quando ele começa a ver que ele pode ser escalado no Cartola. Assim, videogame, né? Videogame. Vai ligar, tá você então, lá. É uma sensação maluca. É meio que de uma hora pra outra, é muito rápido. Então, tem uns conhecidos meus aí que mandou pra mim, até um amigo meu mandou, não vou lembrar quem mandou pra mim. Falou, não, foi acho que o JV, amigo meu. Ele mandou assim, comprei você aqui no PES e tal. Olha, mano. Mó da hora, né? Mas é legal ver isso aí, né, cara? Por todo o trabalho que você teve, tudo que você conquistou, é da hora ver essas coisas assim, tipo, seus amigos, sua família, pessoas que sempre estiveram do seu lado quando você não tinha, não é que não tem nada, né, mas tipo, não tinha contrato, não tinha oportunidade, estavam lá, te ajudava de alguma maneira, ou era com palavras, ou era torcendo, ou era com oração. Então, todas as pessoas que torceram de verdade por mim, teve senti um pouco dessa felicidade, né, também. Mas é legal pra caramba, velho. Nossa, quando os caras falam... Você falou de seu pai, sua mãe chamaram o pessoal da igreja e tudo mais. Acho que é aquela coisa, né? Você ter pai e mãe presentes, você ter uma fé, ter uma religião, ter algo pra seguir, porque tem alguns jogadores que a gente vê recentemente que infelizmente estavam decolando e aí tem uma queda enorme porque acho que não tem aquela base. Né? Faz diferença, né, Marozinho? Faz demais, velho. Você é louco. E outra, eu cresci na igreja, né? Nasci na igreja, meus pais não foram criados dentro da igreja, mas durante o tempo eles se converteram e quando eu nasci eles já estavam na igreja, né? Então, todo mundo da igreja conhece a nossa família, conhece o jeito que a gente o pastor é um cara bênção demais na nossa vida, né? O pastor Edivaldo. Todos da igreja também que sempre oraram por mim, e eu também orei por eles também, por todo o pessoal que sempre me ajudou, né? Que não foram poucas pessoas, foram bastante pessoas. Então, graças a Deus eu tenho isso, né? Um fator que me ajuda bastante, né? Que é a família do lado. Mas o Amaral, a gente percebe, acho que foi a primeira matéria especial, foi o Biano que fez com você na IPTV, Foi. Nossa, foi muito bonito. Foi acho top, que né? Seu pai se emociona, sua irmã... meu pai é chorão mesmo. Sua irmã se emociona. Mas ali eu lembro que tava fazendo um negocinho em casa lá, eu tava com a Camila, minha esposa, e falava assim, esse moleque é diferente, assim. Não falo diferente do futebol, ele tem potencial, Deus vai abençoar ele, vai ficar rico com o futebol, mas diferente na maneira de falar, de se expressar. Com 19 anos, sendo jogador de futebol, a profissão acho que de 10 garotos sonham em ser um jogador num clube bacana, num clube legal de torcida.
E você percebe a maturidade, né? Com 19 anos, ele fala como se tivesse uns 25, 26, com muita cabeça no lugar, com muita cautela. É bacana. Essa coisa familiar que você falou, né, Pio? Não, faz muita diferença. Faz muita diferença. Você porque... você até falou, né, vou citar, né? Você pega o Patrick de Paula no Palmeiras. Cara, ele tem muita bola ali. Ele joga. Senhora. Falar pra você, desses meninos do Palmeiras, esses que surgiram aí nesse momento maravilhoso que vive o Palmeiras. O mais bonito de ver jogar é o Patrick de Paula. Mais que o Gabriel Menino. Chutava, mais que o Menino, mais que o Danilo, né? Que é fera demais também. Agora o Patrick grandão, bate bem na bola, canhoto e tal. E também não tem uma estrutura familiar, muito dinheiro, muita badalação em cima. Não aguenta, é difícil, né? O cara é ser humano, né? É complicado. É, ser humano, cara. E às vezes a gente mesmo tendo a família, ou às vezes não tendo, a gente dá uns desvios, aí às vezes tem que vir chamar atenção, e às vezes deve ter faltado isso pra ele. Porque é jovem, né, mano? Então, jovem, às vezes a cabeça dele já foi além e tal, mas creio que, pô, o Patrick é um jogador excelente, não tem como. O cara é craque. Todos são, né, dessa era do Palmeiras aí que veio. Até o próprio Endrick agora que subiu, o fenômeno da base do Palmeiras. Já enfrentou ele já? O Endrick não. Não cheguei a enfrentar ele, não. Acho que ele jogou no 20 agora, ele começou a jogar agora no 20. Ano passado. No Paulista do ano passado ele começou a atuar no Sub-20. Mas até essa molecada da Ponte é interessante. Você pega o Gianzinho, o Leonardo, ele é parceirão, mas ele é uma acima que você? Ou ele não, é duas. Ele é 01. Mas quando ele chegou, o Léo chegou em 2020. No começo de 2020, aí veio a pandemia, só que eu já tava no Sub-20 em 2020. Eu tinha subido, a gente fez um Paulista 2019, Paulista Sub-17. Só que a maioria do 17 ali, a maioria do time titular era 2002, que era o ano. E, acho que tinha uns 2, 3 que eram titular, que era 2003 da minha idade, e a maioria no banco era 2003. Mas você pega uma molecada... O Jean, o Naldi, o Thiagão, o DG. O DG. É uma molecada mas aí cabeça no lugar. Pelo menos passa isso, né? Pra gente nunca surgiu nenhuma fofoca, né? Não, deles adora. Mas aí o pessoal também... Aí o Sandro, né? Que era o treinador na época que eu comentei. Aí ele subiu alguns meninos, né? Do Sub-20. E eu tava entre esses meninos, em 2019. Aí a gente treinou 2019... Disputou a Copinha 2020. Aí eu fui bem na Copinha também, fui bem nos treinos. Aí no começo de 2020 o Naldi chegou. Aí veio a pandemia e tal. O Naldi é de Taubaté? O Naldi é de Pindamonhangaba. Nem sei que existia essa cidade. É pra lá. Eu só sabia, eu só sei porque ele falou que mora lá. Mas ele jogava no Taubaté, no time Taubaté lá. Aí o Jean, já conheci ele desde o Sub-15, o Jean, o Thiagão também. O Thiagão chegou, ele chegou e já treinava comigo, o Thiagão. O Thiagão, a gente fez um amistoso contra um time que ele jogava lá. Aí ficou ele mais um menino lá com a gente na ponte. E o Jean, ele já tava lá no Sub-15. O Pedrinho também tava lá desde o Sub-15. O DG é mais novo que vocês? O DG é mais novo que eu, o DG é 2004. É outro também. É outro. Nossa. Roubado, mentiroso. Personagem. Aí, gato. Gato, né? Gato. Aí o DG é mais novo, mas aí o DG ainda não tava. O DG subiu pro 20 ano passado. Ele subiu, aí eu acho que os caras iam subir outro zagueiro, 03, que é o Rafa. Só que acho que não deu certo a documentação, porque ele tinha acabado de voltar, na verdade, né, pra ponte. Aí subiram o DG. Aí o DG, porra, o DG é sacanagem, velho. O DG joga demais. Aí o DG não jogou muito ano passado, né? Acho que ele jogou um jogo só, que foi o último, aqui no Moisés, contra o Curitiba. E aí esse ano também não começou jogando. Jogou no 20, né? Não jogou Paulista. Aí no Brasileiro ele começou a jogar no Sub-20, no Paulista Sub-20. Aí ele jogou acho que um pouco da primeira fase. Aí foi quando o Fabrício saiu, né? O Fabrício saiu, o zagueiro. Aí o Hélio começou... Aí foi no jogo contra o Cruzeiro, ele estreou. Que aí, porra, você é louco, velho. E eu tinha acabado de voltar de lesão, né? Eu tava no banco. E, nossa, ele pegava na bola, parecia que ele tinha 36 anos, velho. Experiência. Porra, é uma calma absurda, velho. Você é mais fechado com o Naldo ou vocês são todos juntos, assim? Cara, a gente fica junto, né? Porque você e o Naldo parece que é uma parceria mais... É, que o Naldo eu era parceiro de quarto dele lá em Jaguariúna, né? Aí em 2020, quando ele chegou lá, a gente era parceiro. Aí, só que aí ele subiu, eu fiquei, né? Aí ele ficou
mais com os meninos que estavam lá, que na época tava o Jean, o Igor Maduro e o Thiagão. Aí ele ficava mais com os meninos e tal. Mas hoje, pô, até o Naldi e o Jean moram juntos, o Thiagão mora lá no mesmo condomínio que ele. Só que, pô, a gente, quando vai viajar, assim, a gente fica na resenha, no CT, antes do trem, a gente fica conversando e tal, mais a molecada. Mas a gente resenha com todo mundo, os mais velhos resenham com o mais novo. Claro que tem os... Quem que é o rei da resenha lá na ponte? Mano, assim? tem bastante, velho. Rei da resenha. Tem o Alisson, nosso Alisson é engraçado demais. Não, você tem Ele que é ver. maluquinho também fora de Não, campo, Alisson é assim? louco. Nossa, dentro de campo é um doidinho. Alisson é maluco, velho. O Alisson é... Mano, você tem que ver a risada dele, velho. Nossa, mano, é de muito Você ri louco, da véio. risada dele. Mano, muito, velho. Muito, muito. O Alisson é doido, velho. Ah, tem vários. O Els, o Luca é resenha também pra caramba. O Vinhas, o Igor Vinhas. Todos lá são... O próprio Léo, o Fecim também. O Fecim é parceiraço Ele meu. tem um jeito quietinho. Mas ele é meio bobão, o Fecim. Eu gosto do Fecim, mano. O Fecim é parceiraço. E os caras zoam vocês bastante, assim, os mais experientes? Cara, no começo eu falei, eu cheguei lá pra treinar lá, o Fábio, aí tava eu, o Euler, o Vitinho e o Matheus Alisson, né, no profissional. Pô, os caras veio com maquininha raspar o cabelo, mano. Pô, fiquei bravo, hein, velho, tinha acabado de cortar o cabelo, mano. Pô, eu falei, mentira, mano, vocês Pra vão fazer ficar isso, bonito, velho. vou botando no Eu não lembro, profissional. você fez o bonito. platinado ou não? Não, os caras raspou. Mas esse ano você não mesmo. chegou a fazer. O Alisson, né, que faz. O Alisson né, que faz. é. Aí, tipo, a gente chegou lá pra treinar, treinamos, né? Aí no treino os caras falaram, vai raspar o cabelo, hein? Vai raspar o cabelo. Eu falei, mano, não é possível. Aí eu olhei pro Vitinho e falei, não, Vitinho, esse cara tá brincando, mano. Aí o Naldi e o Jean já caiu na pilha, né? Porque ele já tava lá, né? Ele falou, não, vai raspar o cabelo, não sei o que. Eu falei, não vou não, mano. Aí chegou depois do treino assim, pá, fui lá, tentei tomar um banho rapidão, os caras pegou. Eu falei, já era, pai. Aí, mano, eu só sei que aí, tipo, a gente tinha. Não, e outra, não é aquela raspada certinha, Nossa, deixa os né? pulsos, né? Não, vai vendo. Horroroso. A gente treinava, tava na intertemporada, né? Entre o Paulista e o Brasileiro. Então, a gente tinha um grupo que tava no hotel, eu e o Euler não tava, né? Aí tava eu e o Euler, eu tava em casa, né? Que eu sou daqui, e o Euler tava no estádio. Aí os caras falaram assim, a gente vai raspar, só que a gente não vai raspar tudo. Vocês vão ir assim, almoçar e voltar pro estádio, voltar pra cá na tarde. Aí quando chegar aqui, depois do treino à tarde, vocês vão raspar. Nossa. Não, tudo bem, os caras iam pro hotel, ia ficar lá, ia só o pessoal do restaurante que ia ver, né? Pô, e eu e o Euler, que ia pro estádio, geral ia ver. Todo mundo, funcionário, achei da cozinha. Mano, chegamos lá e não pode usar boné, né? No estádio. Tá. Não pode usar É boné. regra. É regra. Pô, chegamos lá, mas mesmo assim eu não uso boné, mas nesse caso eu ia usar, né? Mano, só sei que chegou lá eu e o Euler. O Euler tava... Nossa, velho. Mano, o Euler tava muito feio. Ele já é feio, o Euler. Ele já tava mais feio ainda, velho. Aí eu cheguei, mano, os caras raspou só em cima aqui, assim, ó. Deixou dos lados assim, ó. E degradê, sabe? Tava o degradê dos lados e raspou só em cima. Mano, eu cheguei ali e falei, mano... Vai. Aí todo mundo ficou olhando, perguntando. Eu falei, os caras que fez isso aí, velho. Foi eu não. Aí chegou no treino, treinamos desse jeito, mano. Os caras... Sorte que os caras não tirou foto esse dia, mano. Do treino. Pô, eu tenho tanto que aqui, ó. A Júlia Amaral tá escrevendo, Minha mostra irmã. a foto careca. Não, vou mostrar não. Vanessa Guglielmo. Quem que é Vanessa Guglielmo? É uma amiga da nossa família. Parabéns, Fê. Estamos acompanhando e torcendo demais por você. Te amamos. Abraço, né? Abraço no Arthurzinho aí, no Ali. Ô, Maralzinho, aí dando um salto, cara, como que chega? A gente até tava discutindo hoje na convocação do Tite, em que momento, né, que o jogador fica sabendo que está sendo convocado. Lógico que a situação é um pouco diferente e tal. Imagino que para vocês deva ser uma conversa mais oficial, assim, mas como que é, cara, chegar e receber uma convocação? Como que você recebeu a convocação? Cara, os caras monitoram, né? Normal, faz o processo todo, né? Fala com os membros da fisiologia e tal. Então um abraço pro Cauê, pro Giga, pro Anderson. Pessoal que deu todo o suporte aí também pros meus treinos aí pra eu chegar na seleção, né? E cara, eles monitoram, né? Pedem seus dados do GPS, dados físicos e tal. De treinamentos, de jogos, eles vão aos jogos também. No jogo do Grêmio o Ramon tava. No jogo do Grêmio ele foi ver o DG, eu acho. E aí ele ficou sabendo que eu ia jogar e foi lá me ver também, que o Anderson comentou comigo. Mas eles monitoram, né? Aí eles já estavam monitorando o DG, né?
Já tava monitorando o DG e aí começaram a me monitorar também. Aí o DG foi nessa penúltima que teve, que foi no Uruguai. E aí, acho que no jogo contra o Cruzeiro, no jogo que eu fiz o gol. Antes do jogo, o fisiologista me chamou, né? Já tava no vestiário já. Sim. Aí pro jogo, aí o fisiologista me chamou e tal. Falou, o cara da seleção perguntou de você de novo tal. Como que você tava tal. E ele falou tal, como que eu tava, minhas condições físicas tal. E aí, beleza. Cara, aí eu já comecei a ficar agoniado, né? Falei, pô, cara, a seleção tá antes vendo. do jogo. Antes do jogo, né? Só que aí no jogo eu fui tranquilo, né? Fez um golaço. Fiz um gol no jogo. jogo. Nada a ver também, não era pra... Pô, velho, Tudo demorou. bem, o Cruzeiro ganhou, mas não era pra ser de Nossa, Não. é. Nossa. O time do Cruzeiro é um time bom demais, né? Não é à toa que foi campeão da Série B, mas nosso time tava bem. O placar foi injusto, assim, a diferença foi injusta. Nosso time tava bem e eu tava... Aí eu senti ali no final do primeiro tempo e tive que pedir pra sair, né? Por conta de uma possível lesão que eu tava que eu senti ali no começo no final do primeiro tempo. Aí, beleza. Fez falta, o Fecim saiu esse jogo também, né? Saiu machucado também. Aí machucou os dois a posterior. Ele foi mais sério, né? Que ele ficou fora, acho que de uns 3, 4 jogos. Não, 2 jogos, acho que ele ficou fora. 2, 3 jogos. O meu foi edema, então foi tranquilo, graças a Deus, não deu nada grave. Porque, nossa, a hora que eu senti, eu falei, mentira, velho. Puta golaço você tinha feito. Não, e o cara, o cara da seleção perguntando. Observando, aí a hora que eu... Falei, pô, mentira, velho, que eu dei uma dessa agora, velho. Aí aí eu fui e tal, o fisioterapeuta lá, o Caio e o Du fizeram... mandaram eu fazer o exame, fiz o exame e tal, eles vieram falar, graças a Deus não foi nada, tal, foi mais um susto, acho que a musculatura já estava um pouco desgastada e às vezes deu mais que meio que um sustinho em você, né? E como você nunca teve uma lesão dessa, então pode ter assustado. Cara, é dureza, e você é um garoto, mas esse calendário, esse negócio de avião, aeroporto, jogo, essa pegada monstra que tem no futebol, é cansativo mesmo, assim? Cara, é difícil, velho. Domingo e quarta-feira é complicado? É complicado. A primeira sequência que eu tive foi logo no comecinho, né? Que a gente pegou o CRB no sábado, o Vasco na quarta e o Brusque no sábado, da mesma semana. Nossa. Foi 3 jogos em uma semana, assim. E o derby depois, né? Foi essa. Só que... Não. Só que aí foi uma semana de descanso. Teve 7 dias, acho. 7 dias. Aí a gente... Foi nessa aí que, pô, contra o CRB eu tava sentindo um desconforto aqui no adutor, aí o Hélio me poupou pra jogar contra o Vasco. Aí contra o Vasco ele me tirou por conta de um cartão amarelo que eu tomei no primeiro tempo, e contra o Brusque, cara, aí eu não aguentei, aí já era a minha primeira sequência, eu tava meio que habituado, mas ainda não tava 100% ainda. Aí contra o Brusque eu não aguentei, aí deu o segundo tempo, comecei a sentir cãibra, e a perna travou, eu falei, nossa, deixa eu sair, né, melhor. Aí foi uma hora que eu roubei até uma bola, e eu dei o tapa assim acho que foi pro Danilo, conduzi assim, driblei toquei no Danilo, aí a hora que eu fui passar, puxou a câmera. Aí eu falei, aí não teve jeito. Mas a sequência é osso, velho. Tem uma bobagem, eu particularmente acho uma bobagem, cara, quando falam assim, mas vida de jogador, que delícia, pega um avião, vai pro hotel, Você não vai pra passear. Você não vai pra passear. Você vai jogar no Rio de Janeiro, você não vai visitar o Rio de Janeiro, você vai ficar dentro na do praia hotel, de Copacabana, você vai pro hotel, bom é imprensa que vai pro jogo, toma cervejinha, aí não tem que concentrar e fica. Isso aí é bom, pra imprensa é bom. Amaral, e avião, assim, você tem medo ou não? Não, sou de boa. Tem uns que tem medo, Jean, como é que é? Jean tem medo, Vitinho, nossa, o Vitinho tá aqui, ó. Cadê o Vitinho? O Vitinho tá aqui, ó. Pera, Felipe, tamo junto, irmão, você é brabo. Mano, mas os Vitinho... que tem medo, como que eles ficam? Mano, o Vitinho foi a primeira viagem dele agora, né? Pra Recife, ele nunca tinha andado de avião. Eu falei, não, Vitinho, suave, pai. Aí os caras já começaram a falar assim, não, Vitinho, pra comer no avião você tem que pagar, fi. A gente... nós vai mandar qual que é a sua poltrona. Aí ele foi inocente e falou, né? Acho que era 22C. Os caras, não, então nós vai mandar tudo lá na 22C. Aí lógico que ele não acreditou, tá? Ele foi suave. Mas aí, mano, ele entrou no avião assim, aí eu falei assim, Vitinho, você quer que deixe aberta a janela? Porque eu tava na janela, né?
Tá experiente também. Aí eu falei assim, Vitinho, falei, você Janelinha quer que deixe aberta a janela ou você prefere fechada, mano? Ele, não, mano, fica fechada. Aí beleza, tal, decolamos assim, né? Aí a hora que decolou assim, eu dormi, né? Que a gente tinha treinado de manhã. Aí eu dormi, aí tipo, tem o encosto da poltrona, você aperta o botãozinho e desce assim, né? Aí eu acordei, olhei pro lado, o Vitinho tava assim, né? A poltrona assim, ó. Duro, velho. Duro. Aí eu acordei assim, pá, beleza, olhei pra ele falou, ô Mara, onde que abaixa a poltrona aqui, velho? Eu falei, mano, aperta o botão aí, tá? Ele apertou lá, né? Aí depois ele falou, mano, eu fiquei com medo de apertar o botão porque eu achei que ia chamar a mulher, velho. A aeromoça. Eu falei, não, mano, você é louco, era Você só não falar. pegou perrengue? Não teve? De avião, assim, né? De avião, não. Os meninos pegou. Acho que o Jean pegou uma vez só, mas não foi no profissional. Mas eu acho que o Léo pegou. Não sei se os meninos pegou, não perguntei. Mas pegar assim, o máximo que eu peguei foi mais um... Turbulência. Cara, uma turbulenciazinha. E assim, se tiver medo, é um negócio terrível, porque voa toda semana quase, cara. Pra Quase quem tem tem- medo, Nossa tem, Senhora. tem Quase toda semana, muito, tem jogador consagrado que fala, nossa... Vai Ô, o ficar Luca obrigado. é o cara mais cagão que eu já vi da minha É vida, mesmo? velho. Mano, ele tem medo de avião, de elevador. Mano, ele é muito cagão, velho. E Muito no cagão. campo é chatinho, hein? Não, no campo ele é No chato. campo ele é Ele chato. provoca os caras. Ele Reclama provoca. pra caramba, Reclama pra caramba. Mano, ele é muito cagão, velho. Muito cagão. Mano, tipo, teve uma vez... Acho que ele não foi do jogo. Teve uma vez que os caras foi entrando no elevador, entrou acho que uns 10 no elevador, velho. O elevador começou a descer, parou, velho. Os caras ficou 40 minutos no elevador, velho. Nossa. Mano, se ele tá lá, ele desmaia, velho. Ele desmaia. Aí quando começa, tipo, entra uns 2, 3 no elevador, fala, não, vai, pode descer, vai depois que você... Não vou não. Os caras, não, vem, mano, vai dar nada não. Ele, não vou, mano, não vou. Mano, ele é muito cagão, velho. Moralzinho, Muito mas cagão. ele é diferente, né? Ah, o Luca é diferente, velho. Faz gol. Nossa. Faz Ali gol. conhece o caminho do Tem, gol, velho. Impressionante. Ali conhece, velho. É experiente, fácil, né? né, Parece fácil pra ele, né? Aí outra, né, cara, ele sabe, ele tem uns posicionamentos, né, ele tem os macetes da posição, então fica mais fácil, né. O cara experiente também, rodado também no Brasil, fora do Brasil também, o cara sabe fazer gol, velho. Viu? Mas e aí? Aí, nessa de ficarem te observando, que dia que chegaram e falaram, você vai vestir a Cara, amarelinha. então, aí ele ficou monitorando, né, aí na sexta-feira do jogo do Criciúma, até então eu não sabia de nada, eu sabia que possivelmente eu poderia ir e tal, mas ainda não era certeza de nada. O treinador poderia chegar na hora e falar, não vai a outro lugar e tal. Aí eles falavam o nome, já era. Aí eu tava no hotel e, tipo, eu sabia que a convocação era sexta, só que eu não sabia, era 2 horas, tava marcado, só que aí eu não sabia, né, onde que ia passar e tal. Só que aí chegou 2 horas e nada, velho. Falei, mano, 2 horas e nada. Aí, beleza, aí a gente foi pro café da tarde, né, eu voltei, era umas 4 horas, acho. Umas 4 horas, aí eu fiquei tal, jogando no celular, assim. Ficava vendo alguns vídeos, tal, conversando com a minha namorada, com a minha família e tal. E nisso meu pai também procurando, minha mãe procurando, tal, pra ver onde ia sair. Aí não achamos, aí no fim eu desisti. Falei, não deve Não ser é hoje, dessa deve vez. ser segunda, tal. Não, achei que a convocação Tá. teria sido adiada, sabe? Falei, não deve ser hoje, deve ser segunda, tal, até porque, pô, sexta-feira. E a outra que tinha sido, a outra que eles tinham feito, era na segunda. Aí eu falei, na outra foi na segunda, então dessa vez deve ser na segunda também, né? Aí, tipo, fui lá, tal, a gente foi jantar, né? Jantamos, tal, voltamos, aí eu tomei o banho antes de ir pra palestra com o Hélio. Aí eu tomei um banho, aí a palestra acho que era 7h20. E aí eu tava se mexendo no celular assim, tal, ouvindo música ali, conversando, eu e Fecim, né? A gente era do mesmo quarto. Aí eu Fecim trocando ideia assim e tal, aí o DG me ligou. O DG que tá no Bragantino, jogou aqui. Uhum. Aí ele me ligou, tal, ele falou, tá sabendo não? Falei, não. Falei, não tô sabendo. Ele falou, você não viu não? Falei, não, mano, não vi, achando que era, pô. Falei, saiu alguma coisa minha aí, né? Tinha na matéria aí, ele mostrou, aí eu falei, pô, deve ser isso, né? Aí ele, não, mano, mês que vem tamo junto. Aí quase que eu falei, você vai voltar pra ponte, tio? Eu vou pro Bragantino. Não tô sabendo não, mano. Você vai voltar pra ponte? Quase que eu falei isso. Falei, não, mano, não tô sabendo não. O que nós vai estar junto? Tá loucão, fi? Falei, você não viu não? Vou te mandar aí no WhatsApp. Aí, beleza, passou assim, ele cumprimentou o Fecinho e tal, a gente conversou um pouco, aí ele mandou no WhatsApp, ele mandou a lista, né? Ele mandou a lista assim, aí eu olhei assim, fui lendo assim pra baixo, aí eu falei, pô, só essa lista aqui, pô, só os caras
top, né? Ele manda, aí eu vi lá, volante, meio campo. Aí eu vi meu nome lá, falei, não é possível, mano. Você tava onde? Tava na... No meio campista lá, Não, na mas lista. tava na concentração? Tava na concentração. Aí, tipo, isso era 10 minutos, 15 minutos antes da palestra Nossa. do Hélio. Mano, aí eu já comecei a me tremer, aí o Fecim falou, não, mano, você é louco, é verdade, mano. Falei, não, mano, você é louco, não pode ser, velho. Aí eu falei, ele falou, aí no Insta chegou a mensagem, né, que ele tinha mandado ele tinha mandado o vídeo pra mim. Aí ele mandou o vídeo pra mim do Ramon fazendo uma convocação, né? Aí eu vi lá, depois saiu num site lá que eu nem lembro o nome, desculpa aí quem postou, né? Eu não lembro o nome, mas saiu lá e eu não tinha visto, né, que tinha saído lá. Porque eu até então não seguia, tal, o site. Aí eu vi lá, tal, aí eu falei, aí minha internet não tava indo. Nossa, aí eu já comecei a ficar bravo, falei, nossa, internet, não sei do que. Aí eu falei, Fê, assim, vou mandar pra você aí você vê no seu celular, né? Aí nisso o quarto do Jean e do Thiago era na frente, que o Náutico tava suspenso. Aí o quarto do Jean e do Thiago era na frente. Aí ele falou, não, vamos lá ver com o Jean. Falei, tá bom, vamos lá, tal. Aí sentamos assim no quarto, tal, do Jean. Aí foi falando, tal, falou os goleiros, falou os zagueiros. Aí o DG tava. Aí ele tava falando, tava vendo a lista, né? Falei, tá batendo tudo com a lista, né, mano? É essa mesmo. Aí passou assim, meio campistas. Eu falei, agora, né, mano? Aí aí ele falou lá o Andrei, né, do Vasco. Aí eu comecei a ver, ele falou Andrei do Vasco. Falei, já não é. Olha lá, ó. Já não é, porque Na lista primeiro, não tava. o primeiro da lista não era o Andrei, era outro menino, que eu não vou lembrar. Aí ele, Andrei do Vasco, aí eu olhei e falei, já não é. Aí ele virou assim, Felipe Amaral, Ponte Preta. Mano, cê é louco, velho. Falei, mano, falei, puta, velho, e agora, mano? Aí eu comecei a tremer, mano, e os moleques gritando no quarto, saiu gritando no corredor, todo mundo achando que era alguma coisa, né? Aí os caras, que foi? Até o Moisés e o Rogerinho saiu assim, o Rogerinho é o massagista lá, né? Falou, que foi? Aí os caras, não, o Amaral foi convocado, tal, os caras, não, da hora, tal. Mano, aí eu comecei a me tremer, velho, não conseguia nem mexer no celular, velho, a mão tremendo assim. Aí suando, mano, e eu tinha acabado de tomar banho, velho. Nossa, tava suando, velho, suando frio. Aí a gente foi pra palestra. Aí chegou na palestra, aí, tipo, chegou eu e o Fecim primeiro e o Jean e o Thiagão junto, né? Porque a gente tava no mesmo quarto, a gente foi junto. Aí chegamos lá, tá, e os caras começaram a me dar parabéns, né? Aí eu postei e tal, meus pais postaram e tal. Aí os caras começaram a me dar parabéns, né? Aí os caras da comissão não entenderam, achando que era meu aniversário, né? Aí o Guilherme falou, aniversário? Tal. Eu falei, não, tal. Aí eu falei, não vou falar, né? Convocação, um bagulho sério, né? Depois eu falo, né? Os caras vê lá, os caras tem eu no Insta, os caras vê, né? Aí o Fecim falou, não, foi convocado a seleção, tal, não sei do que. É mesmo, tal. Aí o Hélio já levantou, já deu um abraço, todo mundo deu um abraço. Aí o Kiko virou pra mim, entendendo nada, que é o cara da logística lá, falou pra mim, parabéns, você faz aniversário no mesmo dia que meu filho, não sei o que. Eu falei, não, Kiko, não é aniversário não, mano. Kiko. Falei, não, Kiko, não é aniversário não, mano. Não, mas o que é? Falei, não, fui convocado, tal, seleção. Ele falou, aí sim, tá. Aí, pô, mandei pro meu pai ficou, acho que 10, 15 minutos chorando no sofá. Que massa. Minha mãe também comemorando, tudo mais. E aí ia ter o jogo, né? E, pô, ir pra concentrar pro jogo, velho. Foi aquele frio do caramba, sexta-feira, né? Não, ir pra concentrar pro jogo, mano. A cabeça milhão, velho. Pô, milhão. Ó, eu não tinha visto nem onde era, nem contra quem era, nem que dia era. Eu só vi que eu tava convocado, velho. Falei, não, depois eu vejo, né? Cara, esse negócio aí de não concentrar pro jogo, sabe? De não focar, né? Não, até porque no jogo eu comecei mal pra caramba. Deve ser duro assim, coisa de lesão aí o Hélio, também. Nossa, velho, nem me fala. Aí o Hélio já veio assim, falou assim... Falou, Amaral, você tá na seleção a partir de segunda, hoje ainda tem jogo. Eu falei, verdade, né? Aí o Hélio, ele tem umas sacadas engraçadas, assim. Ele é serião? Ele é sério, mas às vezes ele descontrai assim com a gente e tal. Mas aí ele falou tal, mas ele falou bravo essa hora aí comigo durante o jogo. Aí eu fui tal, me liguei mais, comecei a fazer melhor tal. A saída de bola tal, chegar melhor no ataque, aí beleza. Aí passou tal, aí cheguei em casa, velho. Vixe, aí... Doideira. Cheguei em casa, celular, mensagem pra caramba, muita mensagem. Falei, mano, mensagem pra pega, velho. Não vou conseguir responder todo mundo não, velho. Aí falei, não, amanhã eu respondo. Já era tarde, acho que já era meia-noite já. Aí eu cheguei em casa, vixe, aí minha mãe, minha namorada, minha irmã, meu pai, vixe, aí eu comecei a ver eles, aí eu abracei eles. Aí eu orei também, agradeci a Deus, porque, pô...
por tudo que ele fez, me proporcionou, né? Me deu a bênção de ir pra seleção. E aí no outro dia eu comecei a responder. Mas, tipo, eu respondia uma, chegava a 3. Nossa. Aí eu falei, mano, Cara, não que vai dar loucura, pra responder todo mundo. E você velho. embarca quando? Domingo agora. Domingo agora Domingo. já. E a Domingo. cabeça? Ah, ansioso, né, cara? Cara. Ansioso. Vai pro Rio de Janeiro. Então, acho que vai pro Rio, aí do Rio se encontra lá, se reúne com todo Aí mundo. Granja Comari. Não, aí vai direto pro Chile, acho. Já vai pra Santiago. É porque são 8 dias, né? É. Aí a gente vai, acho que vai até no domingo, acho. E volta no dia 21. Volta no dia 21. Ô, Felipe, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Outro dia a gente entrevistou o Yuri do Guarani e até perguntei pro Yuri porque eu havia acompanhado um podcast do Emerson Royal, né? Ele falando... Hoje o Emerson é quase praticamente um jogador de seleção brasileira. De Copa do Mundo, né? Aí ele falou do staff dele, ele falou, cara, só pra cuidar dele, a parte psicológica, física, nutricionista e tal, são 12 pessoas pro Emerson Royal. Uhum. Mas aí você falou aí de um estúdio que você faz academia e tal, você também tem fora Ponte Preta, tem... Não, sim, tem que ter, cara, tem que ter. Até saiu uma matéria aí do Benzema, né? Benzema falando Foi. que ele achou que o futebol era só dentro do campo, E o mas... próprio Emerson falou isso aí, tem que ter. Não, tem que ter, cara, porque, tipo, lá não é que os profissionais não são capacitados, é que são muito atletas. Então, às vezes, eles não conseguem dar atenção só pra você, entendeu? Sim. E, pô, os profissionais da Ponte são excelentes. Pô, são um cara top de linha. São um cara que, pô, trabalha pro clube e você vê a resposta dentro do campo. Não Sim. tem como não ver. Só que eles não conseguem dar atenção pra todo mundo, entendeu? E então tem que ter, cara. Tem que ter cara que cuida. Tipo, eu tenho um cara que, quando eu tô cansado, vai lá em casa, trata de mim. Tem o cara que faz os treinos por fora. E tem esse estúdio também, que é a Eleven, é um estúdio bem legal aqui em Campinas. Sim. Que é o Japa, o Luiz, que é um amigo meu também. Aí tem o Santi, o Léo Aro também, que foi ex-jogador. O Léo. O Léo Santos jogou é no... o Thiago. Ah, o Thiago né, Santos você, também. né? E eles também O passam... Leozinho tá mexendo com isso aí? O Léo Aro? O O Léo Aro, ele treina a gente lá e quando eu tô de férias... Era fenômeno, né, Pelo Peu? amor de Deus. Não, cara. o Léo é bravo. O Léo, a gente... Desequilibrava muito. Dois fenômenos, Gente assim. boníssima, né? O Léo pegava a bola na quadra de defesa, assim, ele olhava e colocava a bola. Nossa. O time dele era Campeão. era sempre campeão. O site lá que eu vi lá da seleção é Portal da Base, chama. Portal da Base. Portal né? da Base. Portal da Base. Portal da Base. E o Léo desequilibrava, era um negócio impressionante, cara. Ele e o Scarpa, Aliás, o Scarpa quando ficou... o Léo vai trazer aqui, né? Pô, o Léo, Vai pelo amor contar de Deus, tem história. muita história. Não, o O Léo Scarpa, pô, quando ele tava naquele período Ele do disputou, rolo com né? o Fluminense, ele disputou também um paulista de futsal e a gente transmitiu. Isso é louco. Não, mas aí o pessoal aí dá todo suporte também quando eu preciso, tipo, é igual agora a gente vai pra seleção e tal, e depois a gente vai estar de férias. E, tipo, pô, não tem como ficar de férias. Pré-temporada já começa, Não tem então jeito, né? não tem como você curtir muito. Então você tem que ficar, tipo, uma semana. Como eu vou ficar um período mais curto do que os outros atletas, então eu tenho que, tipo, aproveitar, tipo, uns 2, 3 dias Aí ali já começaram. e já começar a treinar. Mas, tipo, meio que uma curtição ativa, né? Que eles chamam. É. Tipo, eu tô aqui descansando, mas eu tô ao mesmo tempo treinando, me preparando, né? E aí eu vou lá, faço a preparação, aí vem o cara quando saiu Cara, dos não jogos tem jeito, né? Eu principalmente. lembro, antigamente, assim, no início dos anos 90, anos 80, o jogador de futebol, ele saía de férias, mas ele arrebentava, chegava tudo gordo Enorme, e tal. é. E hoje, não, cara, se você chegou Não, fora não de tem, forma, não o cara tem, te não atropela. Não tem jeito. Não tem, o futebol ficou muito físico, né? É. O futebol ficou muito físico. Você pega as ligas aí, quase todas as ligas, velho. Quase todas, não todas as ligas. Você Todas gosta de têm futebol? contatos. De assistir, assim? Acompanha? Gosto. Pô, pra caramba. velho. Europeu demais? Não, demais, europeu demais. Eu assisto mais europeu, né? Porque às vezes no final de semana eu fico mais com a minha família. Às vezes quando passa Brasileirão durante a semana eu assisto também. Sim. Eu assistia também Série B por conta dos adversários e tal. Mas europeu é o que eu mais Tem assisto, jogador né, cara? que não tem paciência. Não tem né? paciência Não de aguenta. ficar... Tem jogador que prefere ver outras coisas do que futebol, né? Ou até ficar sem assistir nada, prefere escutar música, ou ficar curtindo assim, conversando, fazer resenha e tal. Mas eu gosto bastante de ver futebol, gosto bastante. Não só eu, mas como todo mundo lá em casa também gosta. Videogame rola, não? Cara, eu tenho videogame, jogo às vezes, mas
quando a gente viaja, volta, treina, aí eu chego cansado, acabo dormindo. Ou às Vocês vezes... não levam pra concentração, por exemplo? Cara, tem gente que leva. Eu não levo o meu porque eu não... Até montar, desmontar, dá uma preguiça aí, eu não levo, não. Vou falar pra você. E eu tenho medo de quebrar também, tipo, bota na bolsa ou na mala assim, aí vai no avião, quebra. Ah, não, aí eu não levo, não. Eu queria jogar um pouquinho do que eu jogo no videogame no campo. Eu vou falar um negócio pra você. Cara, eu não sou Carlão bom, não sou bom não, velho, mas tem moleque que é bom não, o Nicolas é bom no videogame. Quem mais Mas eu é preferia ser você. Ser bom lá no campo e, Bom de e bola, não hein? jogar muito Ah. bem lá. Ó, tem- DG chegou, DG tá aqui, ó. DG tá aí? DG tá aqui. Fala, mano. Deja, Valeu, parceiro. DG. Carlão, bom demais o papo, Carlão. Ah, Amaralzinho. Pô, E top, esse, velho. vamos registrar, tem que falar igual o preparador físico falou pra ele. Depois ele vai pra seleção, ele vai sair da Ponte Preta, vai ter que isso. dar moral Não, também, tem pô. que dar moral lá, falar que Lógico, você... não vai esquecer da gente, não. Primeiro episódio aqui, estreia com o Amaralzinho. Você é louco. É Cara, muito bom, e cara. a gente quer já te agradecer, a gente tá chegando ao fim, agradecer Que isso, rapaziada que ficou aqui com a gente e muita gente, a gente vai fazendo os cortes ao longo da semana, tanta gente que vai também acompanhar, tenho certeza, e vai ter muita história legal. Valeu, Amaral, obrigado que mesmo, isso. cara. Prazer é todo meu, né? Fazer participação desse podcast primeiro, né? É, o A primeiro. estreia do podcast é uma honra pra mim, a gente que sempre acompanhou vocês, tanto na rádio quanto na televisão, no YouTube, né? Então, a gente sempre acompanhou e, pô, é um prazerzaço estar aqui, uma honra pra mim estar aqui e pode convidar de novo que a gente vai vir. Bora, vamos que vamos. Se um dia a gente fizer um lá no Moisés também. Opa, é. Não, Pegar essa só... molecada, geração, essa molecada. Não, tem que chamar, bola. tem que chamar o Naldi. Vixe, o Naldi veio aqui, nossa, nós vai rir demais, velho. Nossa senhora. Só de olhar um pra cara do outro, nós já dá risada. Vou DG, juntar o Vitinho. Alisson, Naldi e Não dá. Amaralzinho. Melhor só não. Só vai rir aqui, velho, só vai rir. Ei, Amaral, boa sorte, cara. Obrigado. Bacana, que belo 2022 você teve pra fechar com chave de ouro Seleção Brasileira, sua trajetória na Ponte Preta e tenha certeza, com essa cabeça, com esse futebol, com essa maturidade, você vai muito longe. Muito obrigado, muito obrigado. Agradeço a todos aí, vocês, pessoal do estúdio aqui também, por abrir as portas, né, pra mim. E, como eu falei, primeiro de muitos, né, se Deus quiser. Se Deus quiser. Valeu, gente, ó, curte, se inscreve no canal aí, participa com a gente que muitas conversas virão, já marcado para a próxima segunda-feira. Professor Mozart. Professor, esse tem resenha também. Resenha também. Foi bom de bola, canhoto, gostava de dar uma chegadinha, Ele mas foi bom. já dava uma chegadinha legal. Eu já tenho uma pergunta que eu vou fazer pra ele, porque o Diegão, que é o assessor dele, já me falou que ele não tinha muita paciência com a imprensa, não. É. Aí ele chegou em Campinas e falou, pô, mas lá eu tenho que ir mais devagar que lá. Agora ele foi legal, Lá, o e ele relacionamento foi dele muito também, legal. foi Muito, gente boa. o pessoal é legal, é gente boa com você também, Gente né? boa, não. Dentro de campo, eles são, da mesma forma que a gente é sério, eles são sérios também. É o trabalho deles e é o nosso trabalho. Claro que tem a rivalidade, mas fora de campo são profissionais e são seres humanos também, né, cara? Lógico. São pessoas normais, que têm famílias normais também. Não deixam de ser atletas e podem estar aqui, podem estar em outro clube também. Então, o relacionamento se vê assim, lógico que a gente não vai brigar, a gente não vai discutir, mas se vê, a gente cumprimenta tranquilamente e vida que segue. É assim que tem que ser. Valeu, Valeu, Carlão! Piozinho, valeu, segunda. obrigado. É o primeiro de muitos. Se Deus quiser. Valeu. Valeu, gente. Até a próxima. Deixa os comentários, se inscreve no canal lá e segunda-feira a gente se encontra e também nos cortes aqui do podcast. Valeu, até, tchau. Aê, fechou.